Você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 27ª parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim, escrito por Fernanda Brum. Tempo de confusão. Vivi um tempo de visão deturpada a respeito do meu chamado. Sempre fui muito intensa em tudo que fiz. Porém, como era muito jovem, tive uma breve luta com a fama. A fama para mim é um espírito, andou com Jesus, mas nunca o dominou. Jesus sempre seguiu sem se confundir. Eu, porém, acabei confundindo sucesso com unção, chamado com arte, ministério com música. Essa é a batalha de todo artista chamado para pregar, não se confundir. Tudo que é profissional também é ministerial. Não há divisão, não há pausa, não há talvez, não há volta. Administrar o profissional e o ministerial simultaneamente é tarefa para o Espírito Santo em nós. E sem sua direção, podemos acabar com tudo, principalmente com o ministério. Vejo muita gente passando por esse caminho, não escutam ninguém. Não há sucesso ministerial e profissional que justifique um fracasso familiar. Esse é o espinho na carne de todo ministro, um espírito esbofeteador, a fim de que o ministro não se glorie. Cresci muito rápido, trabalhei até exaustão, corri o Brasil e alguns outros países como uma patroa. Sangrei em público, tive muitas faringites, pneumonias, crises de tosse sem fim. Não respeitava meu sono nem minha alimentação, não tinha pausa, não tinha férias, não tinha eu. Tudo girava ao redor do trabalho, viagens, agendas, igrejas. Eu me via como um hamster numa roda, e dessa roda eu ainda teria de pular várias vezes. Minha avó chamou minha atenção inúmeras vezes. Também fui chamada a atenção em sonhos proféticos e visões. Deus sempre me arrastou de volta à linha da partida. Rejeitei fã-clube, aquietei a multidão, rasguei minhas vestes e também meu coração como Lázaro. Mostrei minha ressurreição em Jesus. Apontei para ele freneticamente, não para mim, mas para ele, o Senhor da vida, o Senhor da arte, o Senhor da unção, o Senhor da ressurreição. E a ele o sucesso, a fama, a glória para sempre. Amém. São Paulo, cemitério, Flórida. Eu e Emerson estávamos em um novo apartamento na Penha. Dormíamos no nosso colchão no chão do quarto. O apartamento estava vazio, pois iríamos mobiliar a casa pela primeira vez a nosso gosto. Descemos de tudo e mudamos com colchão, geladeira, fogão e secadora, nada mais. Às 5 da manhã, o telefone tocou estridente, ecoando por todo o apartamento. Emerson atendeu. Era a tia Ruth, irmã de criação do meu pai, comunicando que minha avó sofrera um AVC. Meu pai tinha casado de novo e estava de lua de mel em Portugal. Fazia tanto frio naquela madrugada que eu saía encapotada como uma europeia de sobretudo e touca. Cheguei ao apartamento da tia Ruth preocupada com o estado de saúde de minha avó e entrei. Estava tudo à minha luz, naquele tom azul que só as madrugadas têm. Corri para o quarto, avistei minha avó deitada de camisola e gritei, vó. Ela respondeu sorrindo, uhul. Apesar da resposta, percebi que ela não estava em seu juízo perfeito. Não respondia coisa com coisa. Tentou se levantar, mas seu lado esquerdo estava paralisado. Chamei os bombeiros. Levamos ela para o hospital mais próximo. Meu pai tinha acabado de chegar de Portugal, mas voltou imediatamente para atender a mãe. Durante este ano, minha avó ficou em cima da cama, como um bebezinho. Sentava só para comer. Toda a casa foi adaptada e um fisioterapeuta ia lá toda semana cuidar dela. Eu viajava como louca nessa época. Sempre que a visitava, eu sofria muito. Aos poucos fui evitando encarar aquele estado da minha avó. Eu já tinha vivido aquilo tudo com meu avô, não queria acreditar. Uma covardia enorme tomou conta do meu coração. Os meses se passavam e minha avó seguia bem cuidada por meu pai e sua esposa, sempre com papinhas na colher de criança. Ela era trocada em sua cama. Estava sempre muito cheirosa e continuava ouvindo louvores. Ela autorizou que a esposa do meu pai cortasse seus longos cabelos cor de prata. Esse foi um momento muito difícil para todos nós. Sabíamos o quanto era importante para ela manter seus cabelos abaixo da cintura há mais de 40 anos. Logo, ela começou a ter problemas de circulação sanguínea no lado paralisado. Seu dedão do pé ficou todo roxo. Quando foi socorrida, soubemos que ela precisaria amputar a perna acima do joelho, por conta da necrose do dedão. Eu despenquei do lugar do país onde estava e fui parar no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Depois de algum tempo na fila, consegui entrar. Não podia conter meu desespero.
Andando a passos largos, cheguei ao leito onde minha avó estava. Ela sempre saía dos hospitais, ela sempre pregava para todos no quarto, ela sempre levava a vida onde estava, mas naquele dia foi diferente. Eu sabia que deveria me despedir. Ela podia não sobreviver à cirurgia. Debrucei sobre a barriga dela e chorei alto. Ela tentava me abraçar e encontrar meus cabelos. Eu a agarrei bem junto ao rosto e comecei a orar alto. Obrigada, Senhor, pela minha avó. Obrigada por tudo que ela me deu e me ensinou. Obrigada porque ela me apresentou o seu espírito e o seu poder. Obrigada. Chorei como se não fosse parar mais. Tive de me controlar, pois outras pessoas da família tinham de subir. E eu não podia tomar todo o horário de visitas, então me despedi como sempre. Saí de costas para a porta, de frente para ela, dizendo: até logo, vó, até a glória, até o céu. Essa foi a última vez que vi minha avó com vida. Voltei para minha agenda e para toda a correria que envolve meu chamado. Como quem mergulha na dormência, me refugiei nos aviões e nas igrejas onde ia ministrar. Precisava não sentir, precisava seguir pregando, não podia parar para chorar. Minha avó piorou e entrou em coma. Dessa vez, ela foi levada ao posto de saúde de Irajá, o lugar de atendimento mais próximo. Mais uma vez, me materializei na porta do hospital em uma velocidade tremenda. Não cheguei a tempo de falar com ela. Estava um calor terrível e eu queria tirar minha avó de lá a qualquer custo. Liguei para todas as pessoas influentes que conhecia. O médico não me deixava entrar. Eu chorava na calçada perto do portão de ferro. Queria interná-la em uma clínica mais confortável. Queria dar dignidade a ela na partida para a eternidade. Uma vereadora da região veio me ajudar. Perguntou ao médico se eu poderia entrar, se poderia agilizar a remoção de minha avó para outro hospital ou clínica particular. Ele explicou que ela não aguentaria ser removida. Providenciamos um ventilador e ele deixou que eu passasse uma toalha molhada e fresca no rosto dela. Tive de ir embora. Ninguém poderia ficar ali à noite. Ela estava em coma e sem aparelhos. Respirava com dificuldade, roncava ao respirar, como quem dorme um sono profundo, descansando da vida inteira. Em um domingo, fui ministrar em São Paulo, na Igreja do Evangelho Quadrangular de São José dos Campos, onde meu primo Leonardo Brum é pastor. Foi uma noite cheia da glória de Deus. Cantei, ministrei e ao fim do culto fomos jantar. Naquela manhã eu acordei como se ouvisse minha avó cantando em meu ouvido uma das canções que ela mais adorava. Ela chamava de Corinho Alvo, pois não era da harpa cristã, nem do cantor cristão. Acordei e segui cantando a canção. Ouvi o Espírito Santo me dizer: hoje vou recolher sua avó, prepare o seu coração. Chorei um pouco, mas logo me envolvi com os afazeres. Passei o dia esperando a notícia. No fim do jantar, meu primo chamou o Emerson para ir ao banheiro. Fiquei observando. Mulheres sabem que homens não vão juntos ao banheiro. Eles voltaram e se assentaram cada um em seu lugar. Entreolharam-se como cúmplices, aguardando minha última garfada de pizza. Quando descansei os talheres no prato, em sinal de que havia terminado o jantar, meu marido me deu a notícia: amor, a vovó morreu. Respondi: eu já sabia, e me calei como quem cala para sempre. Kilza Brum, esposa do pastor Leonardo, me disse: Fernanda, você não precisa segurar a onda, pode chorar. Eu não chorei, pois havia feito um pedido ao Senhor e ele tinha me atendido. Na terça-feira, eu viajaria para os Estados Unidos para lançar o CD O que Diz Meu Coração. Minha oração foi curta e intensa. Por favor, Jesus, permita-me sepultar minha avó. Eu me lembrei da resposta de Jesus àquele rapaz que queria sepultar seus pais antes de ir atender ao chamado de Deus. Jesus disse não a ele. Então eu estava preparada para ouvir o não de Deus. Mas para mim ele disse sim. Pode sepultar sua avó. Voltamos de carro, direto para o sepultamento. Minha avó tinha deixado tudo pago e preparado para este dia. Cheguei querendo contribuir de alguma forma, mas não havia nada a fazer, apenas estar em família. Minha preocupação em administrar minha mãe e a nova esposa do meu pai no enterro foi tão grande que me esqueci de mim completamente. Parecia que eu não estava ali. O pastor Josué, que era pastor da minha avó há muitos anos, conduziu a cerimônia fúnebre com palavras de esperança na glória vindoura. Muitas pessoas se aglomeraram ao redor do caixão, contando testemunhos de cura divina, revelações e batismo com o Espírito Santo que tinham vivido através do ministério de minha avó. Minhas amigas Eichla e Lislaine estavam lá e agradeceram a Deus por terem conhecido a dona Diogresa em plena atividade ministerial. Eu andava de um lado para o outro, ficava com meu pai, ficava com a família da minha mãe, ficava com as minhas amigas, com a minha avó materna, minha tia. Como um grilo, eu pulava de um lado para o outro. Voltava e olhava para o caixão. Parecia que eu devia cuidar de todos para que o cemitério não explodisse.
Fomos andando lentamente para o túmulo. Meu pai pediu que abrissem o caixão pela última vez. Então me olhou e disse: canta, fala alguma coisa. Nessa hora eu meneei a cabeça e disse: não consigo, não faz isso comigo, eu não consigo. Coloquei as mãos no rosto para chorar. Meu primo Leonardo, que pegou um voo de São José dos Campos, chegou a tempo de pegar essa cena. Meu pai olhou para minha irmã e perguntou: posso fechar? Minha irmã fez que sim com a cabeça. Olhou para o Leonardo e perguntou: posso fechar? Chorando, disse que sim. Olhou para mim e repetiu a pergunta: posso fechar? E chorou alto. Eu disse: pode. Cantamos enquanto o caixão descia, mas eu não me lembro qual música. Fui andando para fora do cemitério do Caju, ora abraçado ao Leonardo, ora abraçado ao Emerson, que chorava agarrado ao Edson, ora abraçado ao meu pai, ora abraçado ao meu pai. Fomos para nosso apartamento da Penha. Eu sentia como se tivesse engolido o fôlego e não tinha como soltá-lo. Estava engasgada, só olhava para frente sem dizer nada. Voltei a falar em fazer minhas malas para outro dia. Precisava ir para a Flórida lançar o CD. Embarquei no galeão com a minha mala cheia de mudanças, órfão de alma e de ministério. Quem cuidaria de mim? Quem chamaria minha atenção? Quem entraria no sobrenatural para descobrir o que Deus queria? Sim, de agora em diante eu teria de andar com minhas próprias pernas. Eu teria que aprender a romper no sobrenatural ao ouvir a Deus. A capa agora era minha e eu deveria batê-la nas águas do Rio Jordão e gritar: onde está o Deus da tigresa? Certamente o Jordão se abriria muitas e muitas vezes ainda. O avião decolou e vi o Rio de Janeiro ficando para trás pela janela molhada de gotas de chuva. Junto com a chuva, minhas lágrimas também caíram, pela primeira vez. Mas logo me recompus. Enxuguei os olhos e disse para mim mesma: seja forte, você tem que ministrar. Desembarquei na Flórida com a mente povoada de lembranças dos milagres que vi na infância. À noite, ao chegar à igreja, encontrei o sistema de iluminação montado no púlpito. Meu lançamento era esperado como um grande show. Eu estava sem banda e, quando olhei para o púlpito, rejeitei imediatamente a ideia do show. Pensei com meus botões: eles estão equivocados quanto ao meu chamado. O clima era bom, todos estavam vidrados no que seria cantado. Mas eu estava desconfortável, como se uma bomba ministerial estivesse pronta para explodir dentro de mim. A igreja era bem tradicional, mas eu sempre soube entrar e sair desses lugares com destreza. Porém, nessa noite estava difícil suportar o que se passava dentro de mim. Cantei algumas canções com o Emerson ao teclado e playback. Entre uma canção e outra, testemunhei. O culto estava comigo. Preguei como se fosse a última vez. Contei meu testemunho de arrebatamento, contei sobre o batismo do Espírito Santo. Quando falei em línguas aos 4 anos de idade, contei como havia confessado Jesus publicamente e como havia recebido a chama ministerial para voar aos 4 cantos da terra, pregando o evangelho do reino e do poder de Deus aos 16 anos. Fiz o apelo e vários jovens lotaram a plataforma com lágrimas nos olhos e joelhos dobrados, se arrependendo de pecados e clamando pelo poder do Espírito Santo. Fiquei muito feliz, pois o Deus da minha avó estava se manifestando através da minha vida de maneira inédita. Eu não sabia, mas no auditório da igreja, bem lá no fundo, meu professor de seminário assistia a tudo que eu pregava. Fiquei sabendo disso depois. Um primo que morava na Flórida e nos recebeu em sua casa também foi tocado pela palavra e pelo poder de Deus depois de muitos anos desviado. Tudo parecia perfeito quando fui interrompida pelo pastor da igreja, que aparentemente transtornado tomou o microfone da minha mão e começou a despregar tudo que eu havia pregado naquela noite. Especificamente a parte sobre falar em línguas aos 4 anos de idade. A teologia dele não podia conceber que aos 4 anos de idade, antes de confessar publicamente Jesus como Salvador, eu pudesse ter sido batizada com o Espírito Santo e falado em línguas. Eu nem falei em línguas no púlpito dele, apenas narrei uma experiência que me marcou a ponto de impedir que aos 16 anos eu continuasse no mundo sem Jesus. Foi um grande balde de água fria. Os jovens que choravam copiosamente não entenderam o que estava acontecendo e, confusos, se levantaram enxugando os olhos. Fiquei gelada. O pastor me disse: depois você vai embora e eu fico com problemas com a liderança, os diáconos e ministros. Ele parecia ignorar o mover que acontecia no templo. Como uma espada fria, a religiosidade teológica cortou ao meio toda a obra do Espírito Santo naquela noite. Ele seguiu esbravejando e repregando teologicamente todos os pontos em que podia pontuar seu pensamento contrário ao que eu havia dito ali. Quando terminou de me detonar publicamente, me perguntou: você poderia cantar Amar Você? Meus olhos pareciam saltar do rosto. Peguei o microfone e me desculpei diante da igreja. Em lágrimas, declarei: nunca foi
minha intenção é ofender a teologia de vocês. Também faço parte de uma igreja histórica e sou submissa à minha liderança. Lamento profundamente o transtorno. Abaixei a cabeça e cantei Amar Você. Desci daquele púlpito como se estivesse amputada de ambas as pernas. Agora não havia uma bomba ministerial em meu peito, mas um rio de lágrimas pela vergonha e pelo zelo do Espírito Santo. Eu iria para a fogueira com minhas convicções e com minhas experiências profundamente verdadeiras, nunca inventadas. Fomos para o gabinete. Eu não tinha condições de atender a ninguém. Chorava como se um rombo varasse meu tronco. O pastor olhou para mim e, para me consolar e tirar a má impressão, disse: Fernanda, minha querida, eu creio em tudo o que você disse, mas não podia ficar mal com a liderança. Ai, chorei alto, como se Deus tivesse morrido. Não havia consolo para mim naquela noite. O pastor falou que no dia seguinte me enviaria para outra igreja onde tudo aquilo era normal. Emerson saiu comigo da igreja. Não havia nada que estancasse meu choro. Meu primo conhecia uma igreja avivada ali por perto. Seguiu para lá, parou o carro na porta e disse: aqui é diferente. Eu saí correndo, como quem corre para os braços do pai. Varei violentamente as portas que davam acesso ao local do culto. Havia uma grande manifestação do poder de Deus. Todos levantavam as mãos e adoravam, enquanto um jovem profetizava no púlpito. Eu me joguei no chão, atrás das últimas cadeiras. Enfiei o rosto no carpete bege, que logo ficou alagado de lágrimas. Logo a notícia de que eu estava estirada no chão lá atrás, chorando copiosamente, chegou ao pastor da igreja, que parecia adivinhar o que estava acontecendo. Depois, só me lembro de ser conduzida ao púlpito. Lá eu recebi uma palavra de refrigério, e o pastor pediu para que eu cantasse uma canção. Voltamos para a casa do meu primo. Eu não sabia o que me doía mais, ser chamada a atenção em público de maneira tão inédita ou ouvir do pastor que ele se condenava naquilo que aprovava. Era um contrassenso. Como ele podia negar publicamente o poder no qual ele acreditava e eu vivia? Meu estômago embrulhava e eu fazia ânsia de vômito. Eu estava começando a amadurecer e ainda tinha muito o que aprender. Como menina, fui pega de surpresa. Aprendi a ter mais cautela ao aceitar convites, ou avisava antecipadamente sem perder minhas verdades, sendo sempre oportuna para falar do poder do Espírito Santo, ou simplesmente não aceitava o convite a fim de não viver situação constrangedora similar. Hoje as pessoas que me chamam para ministrar sabem exatamente no que creio, correm o risco e me levam mesmo quando discordam da minha maneira de crer. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, no dom das maravilhas, na ressurreição dos mortos, nas línguas estranhas, na interpretação de línguas, nas revelações e profecias, segundo a palavra de Deus, mas acima de tudo no amor. Essas verdades estão para sempre fincadas como verdades eternas no meu ser. E essas verdades eu levo para a minha geração. Todos que saírem de mim aprenderão a ungir com o óleo, a orar por enfermos, a expulsar demônios, a ouvir profeticamente a voz do Espírito Santo. Essas são verdades eternas e inegociáveis. No ano de 2001, muitas coisas ainda aconteceriam. Eu não tinha a menor ideia do quanto aprenderia a chorar, do quanto a vida ainda me quebraria. Eu era de ferro, não chorava, não me lamentava, seguia passos firmes. Destemida, nunca percebi as muralhas que pulei, os desertos que atravessei. E durante muito tempo, me considerei um soldado calçado com botas de couro, mas com bolhas de sangue nos pés. Um dia teria de tirar as botas e tratar as feridas do caminho. Regravei o CD Feliz de Vez e o lancei pela MK. Coloquei músicas novas, arranjos novos, agora com Emerson como produtor. Foi uma relíquia restaurada, visto que o meu primeiro tape havia se perdido na primeira gravadora que participei. Não foi um recorde de vendas, mas vendeu muito bem, 70 mil cópias, nada mal. Mas minhas vendanas eram maiores que 250 mil cópias. A gravadora estava decepcionada com os números e me chamou para conversar. Eles queriam um novo tape e eu também. Obrigada por participarem, por escutarem a 27ª parte da leitura do livro Fernanda Brum, e foi assim.